Catarina de Aragão conquistou o povo, mas enfrentou a dor. Ser rainha da Inglaterra era o destino que Catarina de Aragão esperou por anos. Mas será que ser coroada ao lado de Henrique VIII significava que seus problemas tinham acabado? No episódio anterior, vimos como Catarina sobreviveu ao luto, à incerteza e à solidão em uma corte que não sabia o que fazer com ela. Mas agora o cenário é outro. Ela é rainha, amada pelo povo e respeitada pelo marido. A gente acha. Finalmente, tudo parecia estar no lugar. Mas a vida de uma rainha Tudor nunca é tranquila por muito tempo, já que apesar de toda sua força e devoção, havia uma sombra crescente sobre seu reinado. Pressão por um herdeiro homem. E essa pressão não vinha apenas da corte ou do rei, mas do seu próprio destino. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje seguimos com a história da Catarina de Aragão. Agora que ela conquistou a coroa, será que ela também conseguiu garantir sua posição para sempre? Vem comigo porque essa história só está começando. Henrique VIII, então, finalmente assumiu o trono e aí você me pergunta, ele e Catarina de Aragão já eram super próximos antes disso? Bom, não dá para dizer com certeza, mas parece que eles se davam bem. E convenhamos, o cara chamava atenção. Alto, forte, carismático e com aquele ar de realeza irresistível. Não deve ter sido difícil a Catarina ter ficado impressionada. Ele tinha 18 anos quando se tornou rei. Era o típico monarca idealizado, atlético, bem educado, excelente cavaleiro e, segundo relatos, bastante charmoso. Já Catarina, com 23 anos, tinha seus cabelos ruivos e era muito bonita. Agora, vem um detalhe curioso. Henrique e Catarina não tiveram exatamente um tempo de qualidade juntos antes do casamento. Segundo um observador da corte, Fuselida, o Henrique cresceu sob uma supervisão rígida, cercado de livros, tutores e muitas atividades físicas. Já Catarina tinha suas próprias responsabilidades dentro da corte inglesa, especialmente após a morte do primeiro marido, o príncipe Arthur. Ou seja, os dois estavam no mesmo palácio, mas se viam em mundos completamente diferentes. Mas quando Henrique assumiu o trono em 1509, ele não parecia aquele garoto protegido. Muito pelo contrário, ele governava com uma confiança impressionante para alguém tão jovem. E sem perder tempo, ele anunciou que ia se casar com a Catarina. Oficialmente, como eu já falei no outro vídeo, era para cumprir o desejo do fanático rei Henrique VII. Mas vamos ser sinceros, isso era apenas fachada. Ou ele estava apaixonado pela ex-cunhada, ou estava pensando em um movimento político para fortalecer a aliança com a Espanha contra a França. E o Henrique não quis saber de enrolação. Ele simplesmente falou para todo mundo, vou casar e assim que seja você. Então, no dia 11 de junho de 1509, apenas 2 semanas antes da coroação, o Henrique levou a Catarina até uma pequena capela dos franciscanos observantes, perto de Greenwich Palace, e os dois oficializaram a união. Para Catarina, isso foi o fim de um longo pesadelo. Depois de anos vivendo na incerteza, sendo chamada de viúva do príncipe de Gales, ela finalmente era esposa do rei. Aquele príncipe que ela conhecia desde criança, agora era seu marido. Tudo parecia resolvido. Parecia. Mas uma coisa ninguém pode negar. Catarina entrou para a história da Inglaterra com estilo. E que entrada triunfal! Ela e Henrique tinham muito em comum, o que ajudava bastante na relação. Ambos eram altamente educados dentro dos padrões da época, claro, e compartilhavam um gosto requintado por luxo e estilo. Mas não era só isso. Os dois também eram apaixonados por esportes, torneios, caçadas, tudo que envolvesse adrenalina e competição. Catarina sempre se preocupou em manter uma aparência impecável e tratava Henrique com muito respeito, em público e no privado. Pelo menos é o que dizem. E fazia sentido, Henrique naquela época era um rei jovem, dedicado, inteligente e, segundo os relatos, bem atraente. Ou seja, ela realmente parecia ter conseguido o pacote completo. Só que havia uma diferença fundamental entre os dois. A Catarina era profundamente religiosa,
enquanto o Henrique, a fé dele era mais estratégica do que espiritual. Mas naquele momento, ninguém imaginava que essas diferenças de visão se tornariam um problema no futuro. Porém, por enquanto, tudo parecia perfeito. Henrique VIII era o rei dos sonhos e Catarina era muito mais do que apenas a esposa dele. Se havia algo que chamava atenção nesse casamento, era quanto o Henrique confiava na Catarina. Enquanto muitos monarcas preferiam se aconselhar com nobres e políticos experientes, o Henrique, por enquanto, gostava mesmo de conversar com a Catarina. Ela era seu porto seguro, alguém com quem ele podia relaxar e discutir questões de Estado sem aquelas formalidades da corte. Mas será que a Catarina realmente sabia tudo o que se passava nos bastidores da política inglesa? Difícil dizer. O que a gente sabe é que ela aprendeu inglês rapidamente e não se restringiu à sua comitiva espanhola. Ela era esperta, sabia como se mover nos bastidores do poder e construiu alianças estratégicas com famílias nobres que haviam sido negligenciadas pelo governo anterior. Um exemplo perfeito foi a Margaret Pole, filha viúva do Duque de Clarence, aquele que morreu dentro do vinho, sabe? Graças à influência da Catarina, a Margaret voltou para a corte e estava bem estabelecida por lá. E o impacto desse casamento não foi apenas político. A Catarina estava radiante nos eventos que vieram depois. Para ela, aquele momento tinha um significado quase divino. Depois de anos de incerteza e sofrimento, ela finalmente estava casada com Henrique e pronta para ser coroada rainha. E a corte estava em festa. O ambiente, antes dominado por conselheiros velhos, ganhou uma nova energia com o jovem rei e sua rainha espanhola. Henrique VIII, sempre cheio de energia, adorava surpreender a Catarina de Aragão e suas damas de companhia, aparecendo de surpresa em trajes elaborados, praticamente um cosplay medieval. Catarina, sempre paciente, achava graça e entrava na brincadeira. Naquele momento, os dois pareciam felizes e apaixonados. Agora, sobre a vida íntima no quarto do casal. Sempre um mistério, né? Mas algumas pistas sugerem que pelo menos o Henrique era virgem quando se casou. Curiosamente, não há fofocas ou registros de escândalos dele antes do casamento. Será que ele realmente era um bom moço na época? Seja como for, eles se deram bem lá. Poucas semanas após a cerimônia, a Catarina engravidou. Esse sucesso inflou o ego do Henrique e deixou a corte ainda mais animada naquele outono de 1509. E então veio o grande momento. No dia 24 de junho de 1509, Londres estava em festa. Henrique VIII e Catarina de Aragão foram coroados em uma cerimônia espetacular na abadia de Westminster. Agora imagina a cena. Milhares de pessoas nas ruas, toda a cidade vibrando para assistir à procissão real. Catarina, vestida com um manto vermelho e dourado, exibia uma coroa digna de uma rainha. O público ficou boquiaberto com a elegância dela. E o Henrique estava no auge do charme. Jovem, confiante, parecendo o monarca ideal. Foi um evento grandioso, cheio de pompa, e a mensagem era clara. O reinado tinha tudo para dar certo. Mas a Catarina não era uma rainha apenas para aparecer em festas e desfiles. Ela arregaçou as mangas e mostrou que levava o papel a sério. Supervisionou obras de caridade, apoiou instituições religiosas e incentivou a educação e as artes. Sua fé católica era tão forte que praticamente guiava todas suas decisões como rainha. E o povo amava Catarina. Inteligência, elegância e devoção religiosa a transformaram na rainha perfeita, aos olhos dos ingleses. Junto com Henrique, ela simbolizava harmonia e prosperidade. Parecia um conto de fadas, mas a gente sabe que sempre vem reviravoltas na vida real. O Henrique queria bancar o herói medieval. Sonhava em ser como Eduardo I ou Eduardo III, conquistando terras e provando seu valor. Seu grande plano, lutar contra a França e também colocar os escoceses no devido lugar. Depois de fingir por um tempo que queria ser amigo dos franceses, ele decidiu que era legal guerrear. Começou a gastar rios de dinheiro para reviver a glória da Guerra dos 100 Anos, que na cabeça dele tinha sido o auge dos bons tempos.
Enquanto isso, na Irlanda, lá estava um caos. O controle inglês tinha encolhido tanto que basicamente sobraram Dublin e alguns arredores. O Henrique, então, herdou um reino com desafios por todos os lados. Mas a Catarina não se deixou intimidar. Logo após o casamento, ela mostrou que sabia jogar o jogo político. Sem hesitar, mandou embora o embaixador espanhol, afinal ela fazia o trabalho dele melhor que ele mesmo, e assumiu por um tempo as comunicações entre seu pai, Ferdinando, e a Inglaterra. Quando o novo embaixador, Dom Luís Carón de Villaguts, chegou em 1510, ela continuou sendo uma peça-chave, defendendo os interesses espanhóis com inteligência e estratégia. Isso foi essencial porque, em 1511, Henrique finalmente jogou a diplomacia no lixo e resolveu se juntar a uma super-aliança com Ferdinando, o Papa e o Imperador Maximiliano I. A Guerra da Liga de Cambrai estava pegando fogo na Itália e o Henrique queria estar no time anti-França. O plano? Enviar um exército inglês para o País Basco, no norte da Espanha, para que ele e Ferdinando pudessem atacar juntos o sudoeste francês e recuperar a região de Guienne. Parece uma estratégia brilhante, né? Mas segura essa empolgação, porque as coisas nem sempre saem como planejado. Enquanto o Henrique estava sonhando com batalhas e glórias medievais, a Catarina enfrentava um dos momentos mais difíceis de sua vida. Em janeiro de 1510, ela deu à luz ao seu primeiro filho. Mas, de vez ser um herdeiro saudável, era uma bebê, menina, prematura e sem vida. Na Espanha, o Ferdinando recebeu a notícia com mistos de sentimentos. Por um lado, o Tratado da Aliança entre Inglaterra e Espanha tinha finalmente sido assinado, vitória política. Mas, por outro lado, a perda da primeira neta foi um golpe duro. Catarina e Henrique não tiveram muito tempo para lamentar. Naquela época, tragédias assim eram vistas como parte da vida. O importante é que eles tinham provado que podiam conceber um filho. Então, algumas semanas depois, a Catarina engravidou de novo e dessa vez parecia que ia dar tudo certo. A gravidez correu bem e, no dia de Ano Novo de 1511, a Catarina deu à luz a um menino saudável. O reino inteiro celebrou. O bebê foi batizado como Henrique, seria o Henrique IX, em homenagem ao pai, e sua cerimônia de batismo foi digna de um verdadeiro príncipe. Henrique, emocionado, foi até Washington agradecer a Deus antes de voltar para a corte e organizar uma festa épica. Quando eu disse festa, eu não estava exagerando. Henrique decretou um torneio gigantesco e um banquete real para marcar o nascimento do filho. Como um amante de justas, ele entrou no torneio disfarçado de Coeur Royale, coração leal. E adivinha? Ganhou, né? Quem ia querer derrotar o rei recém-papai? Mas a felicidade foi passageira. No dia 22 de fevereiro de 1511, apenas algumas semanas depois, o pequeno príncipe morreu em seu berço no palácio de Richmond. Até hoje ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Alguns historiadores suspeitam de uma infecção, mas na época a interpretação foi outra. Julgamento de Deus. Foi um golpe devastador. Hoje a gente sabe que cerca de 40% das crianças aristocráticas não sobreviviam ao primeiro ano, mas naquela época eles não sabiam disso. A perda então foi vista como algo sobrenatural. E claro que começaram as especulações. Quem Deus estava julgando? Catarina ou Henrique? Enquanto a Catarina então se afundava em orações e buscas por respostas, o Henrique, sempre mais prático, enterrou a dor mergulhado em outros assuntos. Em maio, ele enviou 1.500 soldados para ajudar o Ferdinando, pai da Catarina, na luta contra os mouros. E foi um fiasco total. Ferdinando mudou de ideia no meio do caminho e mandou os arqueiros de volta para casa, para a Espanha. O Henrique, no entanto, não ficou tão irritado quanto a gente imaginaria, porque ele estava ocupado com outra coisa, se juntando à Liga Santa e o Papa, que era o pretexto perfeito para atacar a França. O Henrique, então, começava a planejar sua primeira grande expedição militar. Mas, ao mesmo tempo, a sombra da ausência de um herdeiro ainda pairava sobre Catarina. E a gente sabe que essa angústia só ia crescer nos próximos anos. Enquanto, então, a dor da perda do filho ainda estava por lá, os planos militares do rei estavam em todo vapor.
Em 1512, ele decidiu que era hora de provar sua grandeza e recuperar Gasconha, uma região que ele via como direito histórico da Inglaterra. Só que o Ferdinando não era leal a ninguém, como a gente já tinha visto. Ele deixou os ingleses a Deus dará e decidiu conquistar Navarra. O exército inglês ficou sem direção, sem suprimentos e completamente entediado. E, então, sem ordens e cansados da confusão, os comandantes ingleses alugaram navios e picaram a mula. O Henrique ficou furioso. Enquanto isso, o Ferdinando se fez de desentendido e declarou que se os ingleses tivessem ficado, eu teria invadido a Guienne. Será? A gente não sabe. O que importa é que o Henrique sentiu a traição, mas não desistiu da sua guerra. Agora o foco era a Picardia e a fortaleza de Tournai. E foi nesse cenário caótico que surgiram os primeiros rumores que poderiam ter abalado o casamento de Henrique e Catarina. Segundo o embaixador espanhol, o rei estava dando atenção a duas irmãs nobres casadas, Anne Hastings e Elizabeth Radcliffe. O boato gerou uma treta com o irmão delas, o Duque de Buckingham, e, no fim, a Elizabeth foi removida do círculo de Catarina. Detalhe, ela era uma das favoritas da rainha. Então, imagina o climão na corte e possivelmente na vida doméstica do casal. Mas calma lá. Antes de tirar conclusões precipitadas, é bom lembrar que Dom Luís Queiroz, que era o embaixador, não era exatamente um fofoqueiro confiável. Era tipo a Choquei. Catarina sempre manteve a distância porque, não sendo oficialmente a embaixadora de Ferdinando, ela sabia que estava rolando sempre confusão. Então, esses boatos sobre o Henrique e as damas da corte podem ter sido só boatos. A verdade é que o Henrique adorava o jogo do amor cortês, que eu já até fiz um vídeo sobre isso. Basicamente era uma competição de flerte medieval. O nobre escolhia uma dama, mandava presentes, escrevia poemas melosos e prometia fidelidade eterna. A dama podia responder de forma entusiasmada ou cheia de ironia, o que deve ter sido a parte mais divertida. Enfim, nos primeiros anos de casamento, o Henrique só jogava esse joguinho com a Catarina. Mas depois de 2 ou 3 anos, parece que ele decidiu expandir o elenco de participantes. Será que isso causou momentos tensos no relacionamento? Com certeza. Mas até aí, nada que sugerisse uma crise real no casamento. Pelo contrário, o Henrique confiava tanto na Catarina que, quando ele partiu para a França em junho de 1513, ele deixou o governo nas mãos dela. Catarina ficou como regente, uma das únicas esposas que ele deu esse prêmio. A outra foi a Catherine Parr. E adivinha, ela arrasou. Mas o Henrique cruzou o Canal da Mancha e o James IV da Escócia resolveu aparecer para arrumar confusão. Ele achou que seria uma ótima ideia aproveitar a ausência do cunhado para declarar guerra e reforçar a velha aliança da Escócia com a França. Péssima ideia. Catarina de Aragão não perdeu tempo. Em questão de dias, ela reuniu um exército e mandou o Conde de Surrey liderar as tropas do norte. Só isso? Claro que não. Ela ainda organizou uma força reserva, porque se fosse necessário, ela estava pronta para mudar os rumos. Agora, só para esclarecer, não, Catarina não foi para o campo de batalha ela mesma. Aquela cena dramática da série Spanish Princess é por invenção. Ela comandou tudo de forma estratégica, direto da base, mostrando que não precisava estar no campo para ser uma líder incrível. E deu certo. O desfecho veio no dia 9 de setembro de 1513, na Batalha de Flodden. Foi uma vitória dos ingleses tão esmagadora que o próprio James IV morreu em campo de batalha. A Catarina estava na reserva, como eu falei. Ela não precisou seguir viagem e mudar os planos. Assim que ela soube do resultado, ela dispensou as tropas e voltou para casa com a missão concluída com sucesso. Enquanto Henrique mandava troféus das suas vitórias na França, a Catarina tinha algo mais impressionante para mostrar: a vitória sobre os escoceses. Muitos historiadores dizem que ela enviou o casaco ensanguentado de James IV para o Henrique como troféu. Mas será que aconteceu? Bom, há quem diga que a história foi exagerada com o tempo. Mas, de qualquer forma, a mensagem era clara.
Catarina não era uma rainha qualquer. Agora, outro detalhe. Dizem que ela estava grávida durante a invasão escocesa, teve um filho logo depois, que morreu depois de alguns dias. A gente não tem prova disso. Então, fica lá no campo das fofocas históricas. Enquanto isso, as relações entre o Henrique e o Ferdinando começaram a azedar. Em 1514, o Ferdinando saiu da Liga Santa e largou a aliança com a Inglaterra. Catarina, esperta, ficou ao lado do marido. As cartas entre ela e seu pai ficaram cada vez mais raras. E até o embaixador reclamou que ela estava virando inglesa demais. Pela primeira vez, ele não parecia estar totalmente errado. Mas tinha um problema maior no horizonte: o herdeiro, o homem. E essa pressão, meu amigo, ia mudar tudo nos próximos anos. Se o casamento da Catarina e do Henrique fosse um roteiro de novela, esse seria o momento em que as coisas começariam a desandar de vez. É sério. Em setembro de 1514, a Catarina engravidou novamente. E, em janeiro de 1515, ela deu à luz a um bebê natimorto. Claro, tragédias assim não eram novidades naquela época, mas isso não tornava a dor menor. Essa perda, em particular, foi menos impactante para a corte do que a do príncipe de 1511. Mas para Catarina, cada nova decepção era um golpe. E o pior, a pressão só aumentava. Agora ela tinha 30 anos, começou a ganhar peso e para os padrões da época sua beleza estava indo embora. E o mais grave, nada de um herdeiro, homem vivo. Ainda bem que eu não sou cantora. Enquanto isso, o Henrique, jovem, cheio de energia e impaciente, encontrou um novo passatempo. Seu novo melhor amigo, Thomas Wolsey. Agora, se o Henrique fosse uma estrela de reality show, Wolsey seria o produtor dos bastidores, garantindo que tudo girasse ao redor dele. Esse cara era muito esperto. Ele começou pequeno, como esmoleiro do rei, em 1509, e foi subindo, até se tornar em 1515 chanceler da Inglaterra, o que basicamente o tornava braço direito do rei. Ele era ambicioso mesmo. Em 1518, ele tentou reunir as potências europeias, Inglaterra, França, Espanha e o Papado, contra o avanço do Império Otomano. E o resultado foi o Tratado de Londres, um acordo de paz que era perpétuo. É claro que durou pouco, porque todo mundo adorava uma guerra naquela época. Mas a questão era, Wolsey estava cada vez mais influente. E o que isso significava para Catarina? Nada bom. Ela começou a notar que o espaço que antes ela ocupava na confiança do Henrique agora estava sendo tomado pelo chanceler, Wolsey. E convenhamos, ninguém gosta de perder o lugar no coração ou na cabeça do parceiro. Porém, a gente tem que lembrar que enquanto Wolsey crescia em poder, a Catarina ainda manteve uma relação direta com seu sobrinho Charles V. E aí ela também ainda teve um papel relevante nas alianças entre a Inglaterra e a Espanha até certo ponto. Então, o Henrique começou a se afastar dela na parte política, começou a não falar mais com ela sobre isso. Mas foi um processo gradual, não foi de uma hora para outra. Enquanto isso, o jogo político europeu estava pegando fogo. Em 1514, o Henrique fez as pazes com a França. E como toda boa reconciliação medieval significava um casamento arranjado. Dessa vez, Maria, irmã de Henrique, que foi casada com Luís XII da França. Um detalhe, ele tinha 52 anos e ela tinha 18. Mas ele durou pouco no casamento e literalmente morreu 3 meses depois. O trono da França passou para Francisco I, um jovem ambicioso que logo seria um rival do Henrique. Ah, você ouviu bem? Ela se casou com o rei da França, não de Portugal. Não sei de onde de Tudor tirou isso. Além disso, na série eles unificaram as duas irmãs de Henrique sendo uma só. Enfim, enquanto isso na Espanha, Ferdinando morreu em 1516. Isso podia ser uma boa notícia para Catarina, afinal, Charles V, seu sobrinho, herdou o trono. Mas calma, não só a Espanha. Ele agora controlava, Charles, a Espanha, a Áustria, Países Baixos e parte da Itália. Verdadeiro império. Parece incrível, né? Mas isso não ajudava a Catarina. Pelo contrário, complicou a situação pro Henrique quando ele começou a pensar em se livrar dela. Calma, eu vou chegar aí. Mas antes de eu continuar, deixa eu abrir um parênteses aqui. O Charles assumiu o trono da Espanha
mas não imediatamente. Oficialmente, a sua mãe, a Juana de Castela, conhecida como a Louca, que eu não gosto desse apelido, ainda governava, embora incapacitada. O cardeal Cisneros governou como regente até que o Charles arrumasse toda a bagunça que estava a Espanha. Agora voltando ao assunto. As coisas podiam parecer bem, mas não estavam tão bem. As poucas pessoas em que Catarina realmente confiava estavam desaparecendo. Seu confessor espanhol, Fray Diego, que tinha a fama de não saber ficar de boca fechada, foi mandado de volta para a Espanha. Sua melhor amiga, Maria de Salinas, casou-se e afastou-se da corte, por pouco tempo, claro. Mas nesse momento a Catarina estava ficando cada vez mais isolada. Mas em meio a tantas dificuldades, finalmente uma boa notícia. No final de 1515, a Catarina engravidou de novo. E em fevereiro de 1516 nasceu a Maria Tudor, a Maria Sangrenta. A corte comemorou, mas não era aquele entusiasmo. Afinal, deveria ser um homem. O Henrique tentou ver o lado positivo e disse algo como: com a graça de Deus, outros filhos virão depois. Mas Catarina já sabia que o tempo não estava ao seu favor. Mas, apesar disso, ela ainda era extremamente popular com o povo. Sua inteligência, generosidade e devoção a tornaram uma rainha cada vez mais admirada. Só que Henrique estava perdendo a paciência. No começo ele foi um marido apaixonado, compreensivo, mas com o passar dos anos e a ausência do filho homem, a frustração começou a crescer. Na cabeça dele, sem um herdeiro masculino, o reino estava em perigo. Já Catarina mantinha a fé. Cada gravidez mal sucedida era um golpe, mas ela não desistia nunca. Sua crença na santidade do casamento e no seu papel como rainha era inabalável. Mas o destino tinha outros planos e essa falta do herdeiro homem seria a ruptura desse casamento. Embora o Henrique ainda não tivesse pensado nesse momento em se livrar da Catarina, por volta de 1520 ele mandou Wolsey procurar possíveis esposas europeias para serem candidatas a uma nova esposa. Vou chegar lá. Mas lembre-se comigo, ele não se separou da Catarina por causa da Ana Bolena. Sendo assim, a gente pode continuar. E foi aí que o fracasso da Catarina, que convenhamos nem era culpa dela, fez com que o Henrique perdesse o encanto. Ela provava a todo tempo que sua força de vontade era tão inabalável quanto a sua coroa. Pelo menos ela achava isso, né, da coroa. De qualquer jeito, em 1518, a Catarina engravidou de novo. E, por alguns meses, parecia que, enfim, tudo daria certo. Mas, em novembro, o bebê nasceu novamente sem vida. Foi mais um golpe devastador. Agora, pense um momento e tenta imaginar. Depois de anos tentando, falhando e sendo pressionada de todos os lados, a Catarina viu mais uma esperança escorrer pelo ralo. A essa altura, até os conselheiros do rei já estavam trocando olhares preocupados. Catarina já tinha 33 e, para os padrões da época, o tempo estava acabando. Ela estava na pré-menopausa. E o pior, o próprio Henrique começava a perceber isso. E aqui que a história dá um giro dramático. Enquanto a Catarina sofria mais uma perda, Henrique encontrou consolo nos braços de outra mulher. O nome dela, Bessie Blount, Elizabeth. Bessie era jovem, loira, cheia de vida e muito bonita. Estava na corte desde 1512, mas chamou a atenção do Henrique por volta de 1516. Vou fazer um vídeo sobre ela e todas as amantes. No início, parecia apenas um flerte inofensivo, parte do tradicional jogo do amor cortês. Mas em 1518, a brincadeira virou coisa séria. Eles começaram um caso de verdade. E no ano seguinte, a Bessie deu à luz a um menino saudável. Agora segura essa. O Henrique ficou tão orgulhoso que reconheceu oficialmente o filho, batizando-o de Henrique Fitzroy. O nome que, traduzindo do francês, significa filho do rei. Super sutil. E, para deixar tudo mais oficial, Thomas Wolsey foi escolhido como padrinho do menino. Imagina, para Catarina era uma confirmação pública de que o Henrique estava realmente tendo casos fora do casamento. Segundo, validava aquela ideia cruel de que, se na época o rei não tinha herdeiros homens, a culpa era da esposa. Afinal, com Bessie, o Henrique teve um menino forte e saudável.
Catarina de Aragão ficou profundamente abalada e começou a se voltar ainda mais para a religião. Sempre muito devota, há rumores de que ela fazia parte da Ordem Terceira Franciscana e usava um cilício por baixo das roupas reais, um tecido áspero e desconfortável usado como penitência. Isso só reforçava ainda mais a sua imagem de virtude e santidade. Mas ela estava pensando que isso ia fazer o Henrique VIII ir atrás dela? Não, né? Enfim, de qualquer forma, Catarina era tão admirada pelo povo que chegou a interceder por prisioneiros em 1517 durante o Evil May Day, uma revolta popular em Londres. Foi praticamente um evento teatral. Wolsey organizou tudo para que a Catarina aparecesse de cabelos soltos e ajoelhada diante do rei, implorando misericórdia pelos revoltosos. O povo ficou emocionado. Então, enquanto a Catarina continuava venerada, Henrique estava bem impaciente. Aos 40 anos, já na década de 1520, as chances da Catarina dar um herdeiro eram nulas. Ela tinha entrado na menopausa. Todo mundo sabia que algo precisava mudar. O quê? O Henrique então começou a analisar alternativas, e algumas delas eram no mínimo questionáveis. Primeiro ele olhou para sua irmã mais velha, Margaret Tudor, que estava na Escócia. Ela tinha um filho, James V, que tecnicamente era seu sobrinho e, portanto, um Tudor. Mas tinha um problema gigantesco. Ele era rei de outro país, então estrangeiro. Colocar um rei escocês no trono inglês? Nem pensar. Isso seria basicamente entregar a Inglaterra de bandeja para a Escócia. Então ele se voltou os olhos para sua irmã mais nova, Mary Tudor. Mary, inicialmente, se você não se lembra, se casou com Luís XII da França, aí ele morreu e ela se casou com Charles Brandon, Duque de Suffolk. Se quiser saber mais sobre ela, tem o vídeo aqui na playlist Tudor. Enfim, o casamento com Suffolk só gerou filhas, e naquela época filhas não contavam para sucessão. Isso deixava duas opções restantes. Mary Tudor, sua filha, com a Catarina, e o Henrique Fitzroy, o filho bastardo com Bessie Blount. Aí vem o problema, Fitzroy era bastardo e a única maneira dele herdar o trono seria se fosse legitimado. Só que para isso acontecer, os pais teriam que se casar depois do nascimento dele. E Henrique e Bessie já tinham terminado quando o menino nasceu. A Bessie já tinha se casado novamente e o Henrique não pensava em casar com ela. Agora, olha as ideias do garoto. Seria cômico se não fosse trágico. O Henrique considerou casar seu filho bastardo, Fitzroy, com a sua filha Maria. Sim, 2 filhos meio-irmãos entre eles. Isso só não prova que o Henrique não tinha limites. Crazy, crazy, crazy. Mas, graças a Deus, essa ideia bizarra foi descartada e toda a atenção, então, voltou para Mary Tudor, a filha dele. Na época, princesas eram moedas de troca política. O valor da Mary não estava apenas no fato de ser filha de Henrique VIII, mas no potencial casamento para formar alianças estratégicas. Primeira vez que ela foi usada como isca matrimonial foi em 1518, durante as negociações do Tratado de Londres. Esse tratado tinha, como eu já comentei, um objetivo bem utópico: estabelecer uma paz universal entre os reinos. A gente sabe, né? Lealdade questionável na Europa. Mas enfim, nesse tratado a ideia era um futuro noivado da princesa Maria, que tinha 2 anos, com o bebê filho de Francisco I da França. Agora, imagina a Catarina recebendo essa notícia. Ela, que sempre foi totalmente contra os franceses, teve que engolir o fato de que sua única filha estava prometida a um príncipe francês. Para Catarina, foi um sinal claro de que sua influência política estava... 2 anos depois, em 1520, a Catarina de Aragão acabou também se encontrando com os franceses de novo, indo com Henrique para o Campo de Pano de Ouro, um dos eventos mais extravagantes da história. Basicamente, uma competição de egos entre Henrique VIII e Francisco I da França. Os dois passaram dias tentando provar quem era mais rico, poderoso e estiloso. Tinha de tudo: torneios, banquetes e fontes jorrando vinho. Sim, os ingleses adoravam isso. Mas, enquanto o Henrique e o Francisco desfilavam suas melhores passes, a Catarina ficou meio de lado. Ela não participou tanto da festança, mas pode ter se sentido vitoriosa de outro jeito, porque
Isso, em vez de aproximar os dois reis, fez com que a rivalidade deles aumentasse. Mal o campo do pano de ouro acabou, que o Henrique já tinha rompido com a França e voltou a ser aliado com o Império Habsburgo. A mudança de aliança do Henrique tinha várias razões, mas a principal foi a morte do imperador Maximiliano I em 1519. Isso abriu uma corrida pelo trono do Sacro Império Romano e 3 grandes nomes entraram na disputa. O Charles V da Espanha, sobrinho da Catarina, Francisco I da França e o Henrique VIII, que achava que tinha chance. Coitado! E quem levou a melhor? O Charles. O Henrique VIII ficou chateadíssimo. Mas vamos ser realistas. Ninguém achava que a Inglaterra era forte o suficiente para governar um império daquele tamanho. Charles tinha poder político, apoio militar e, o mais importante, financiamento de banqueiros. Isso colocou o Francisco I em uma posição terrível, cercado pelos Habsburgo. E aí as guerras na Itália ficaram inevitáveis. O Henrique podia ter se aliado à França e o Francisco para equilibrar o jogo, mas ele decidiu que queria apostar todas as fichas no Charles. Afinal, era o sobrinho da sua esposa. Em 1521, então, o Charles V do Sacro Império Romano e da Espanha visitou a Inglaterra e conheceu a tia Catarina de Aragão pela primeira vez. Durante essa visita, os 2 reinos fecharam uma aliança contra a França e o Charles V foi prometido à princesinha Maria, que tinha 5 anos. Ele já era muito velho. Não muito velho, mas por uma mulher de 5 anos, né? Agora imagina a cena. A Maria dançando para agradar o tio Carlos. Jesus! Enfim, ninguém achava que o Charles realmente esperaria a Mary para se casar. O noivado foi pura jogada política, mas para Catarina na época foi um alívio. Ela estava prometida a um familiar e não a um francês. A essa altura, o Henrique já tinha perdido completamente a paciência com a Catarina. Ele queria porque queria um herdeiro homem, e conforme os anos se passaram e sem sucesso, a sombra da sucessão estava cada vez mais assustadora. E então, ele começou a buscar princesas para a Europa. De qualquer forma, Catarina, agora mais madura, na menopausa e longe do vigor da juventude, começou a ser vista de forma diferente na corte. Ela não era mais aquela beleza jovem que chegou na Inglaterra. As gravidezes sucessivas e a perda de filhos fez com que ela ganhasse muito peso. Enquanto a imagem da Catarina perdia força, outras mulheres começaram a chamar a atenção do rei. Uma delas foi Maria Bolena, irmã mais velha da Ana. Filha de Sir Thomas Bolena, a Maria já tinha uma posição privilegiada na corte e era conhecida pela sua beleza, ao contrário da Ana. Entre 1519 e 1520, ela teria se tornado amante do rei, substituindo a Bessie Blount, no posto de favorita do monarca. Mas aqui tem um detalhe curioso. A Maria Bolena se casou em 1521 com William Carey, um nobre da corte, mas há rumores que o casamento só foi consumado depois que o caso dela com Henrique terminou. Para deixar tudo isso mais confuso, a Maria engravidou logo depois, e muita gente suspeitava que o filho era do próprio rei. Eu acredito que não, já fiz até um vídeo sobre isso, mas enfim. O Henrique nunca reconheceu nenhuma criança, então talvez seja só uma fofoca histórica. Enfim, como todas as amantes, a Maria Bolena perdeu o brilho. E naquele exato momento, uma nova personagem estava voltando para a Inglaterra após anos vivendo no exterior. Nome dela? Ana Bolena. Ana tinha passado anos nos Países Baixos e depois na França. Seu pai queria que ela se casasse com o primo Thomas Butler para resolver um problema de sucessão de terras. Mas como você sabe, esse casamento nunca aconteceu. Ana também tentou ter um caso ou se casar com Henry Percy, mas o Henrique bateu os olhos nela e, bom, ele nunca mais olharia para outra mulher da mesma forma. Só que a Ana não era como as outras. Ela era inteligente e carismática e tinha uma visão política bem clara, refinada nas cortes mais sofisticadas do Renascimento europeu. Acima de tudo, ela não queria ser como sua irmã, uma amante descartada. Então ela disse não. Então, ele ficou mais obcecado. Henrique começou a enviar presentes, cartas apaixonadas e promessas de amor eterno. O problema? Catarina ainda era rainha.
e o Henrique precisava dar um jeito nisso. Enquanto Ana Bolena ganhava força, a Catarina enfrentava o desafio com a dignidade de sempre. Sua força, resiliência e postura impecável não passaram despercebidas, mesmo quando tudo começou a desmoronar. Mas a chegada da Ana não era uma disputa de amor. Aliás, longe disso. Repita comigo: quem ama não mata. Enfim, era uma mudança de poder que moldaria a história da Inglaterra. E assim a gente termina a história da Catarina de Aragão por enquanto. Então, no próximo vídeo, a gente vai mergulhar na queda da Catarina de Aragão e como, após mais de 20 anos de casamento, ela foi descartada e sua religião, a católica, foi junto. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Aqui o café nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. Nós temos vídeos todos os dias às 8 horas da noite. Um beijo e eu te vejo amanhã.